testando. Vamos ver se fica bom esse ano. Oi, gente, tudo bem? Tô vendo se eu vou gravar aqui. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu quero gravar um vídeo para falar sobre o 29 de fevereiro, né? Eu não sei se eu vou falar do processo da publicação. Enfim, vamos começar do início. Vamos começar sobre o processo de criação do 29 de fevereiro. A minha lembrança viva da memória é estar sentada de frente a um computador que não era o meu ainda. Será que já era o meu? Não sei, porque eu comprei meu computador em 2009, talvez já fosse, né? Porque no início eu comecei no papel, depois fui para o computador do meu irmão, porque as informações, a criação em si, ela vem muito rápida, né? Então, assim, escrever à mão é muito lento, então é mais rápido, né? Digitar. Eu fiz aula de digitação no Senac, então eu sou rápida, né? Então, enfim. Hoje eu tô com um problema no meu teclado que estragou e é uma lentidão que às vezes incomoda, né? Porque toda hora eu tenho que corrigir, tem umas teclas que estão estragadas. Mas eu gosto assim de ver isso para minha vida. É como se tem teclas da minha vida e veja isso na sua, que às vezes estão estragadas, malogradas, rompidas, enfim, e que causam uma certa lentidão, né? Mas essa lentidão parece que eu vou tentando driblar isso, porque aqui a história é muito rápida, assim. Agora eu tava escovando os dentes e eu comecei uma história outro dia, inclusive, que foi resultado não, né? Eu queria dar uma continuação para o espelho, né, sobre a Rosalinda, só que quando eu comecei a dar um retorno para essa história, dar uma continuação, aí também saiu do controle, né? Porque não se transformou na continuação do espelho, ou pelo menos não me parece. Só que enquanto eu tava escovando os dentes, olha, tente me acompanhar, porque é muito rápida a informação também que eu estou passando para vocês. Eu já vi outra história para a continuação do espelho, que não é que eu estou escrevendo, né? Porque já virou outra história. E eu já vi essa continuação. O espelho é um dos contos aqui, tá, gente? É o segundo conto depois do 29 de fevereiro. E ele é da época do 29 de fevereiro, da época que eu estava no Japão. E é muito rápido, eu já vi a história se formando ali, sabe? As bases da história na minha mente, em visões, sabe? Uau! Peraí, mas eu não vou gravar aqui. Tá. Olha quem está aqui comigo.
Ainda vou terminar de arrumar. Ó, aqui, ela que escolheu o vestidinho da moranguinho, né? Você gosta? Ganhou das amiguinhas, né? De quem é que você ganhou? Da Vila. Uau! Só um pouquinho, tá? Legal falar sobre o processo para que vocês entendam um pouco, né? Até porque gera tanto dúvida na cabeça das pessoas, né? Como que eu produzo tanto. Mas a verdade é que eu produzo pouco, sabe? Infelizmente, assim, eu tô sempre num sentimento de descontentamento. Por quê? Porque eu estou lutando contra as lentidões. Porque a criação mesmo, ela começa aqui. Nem sei se é aqui, se é no coração, nos sentimentos, é tudo junto. Então, a criação é aqui, entendeu? Vocês não estão vendo, entendeu? A criação. Então, eu preciso passar, escrever a história, entende? Senão, vocês não têm acesso a ela. É um trabalho intelectual, mais do que intelectual, emocional, de alma, da minha vivência, né? Quando a gente estuda na faculdade sobre arte, a gente costuma dizer que a criança, por exemplo, ela não faz arte, né? Ela vai produzir a arte na fase adulta porque ela incorpora ali seja no desenho, na pintura, numa cerâmica, enfim, qual modo ela resolva materializar a sua criação através do passado, das suas experiências de vida, né? Das suas alegrias, das suas dores, dos seus aprendizados, coisa que a criança não tem ainda, né? Que ela ainda vai ter. E isso, eu estava me lembrando esses dias, corrobora muito com a minha dificuldade inicial de produzir um livro, né? Que me gerava frustração. Eu sempre digo que com 16 anos eu tentei escrever um livro e não consegui, né? 16 nada, antes. Na verdade, eu escrevia poesias, né? Mas o meu sonho era escrever uma história. E aí eu me frustrei. Eu comecei a tentar, eu acho. A expectativa era que eu lançasse o meu primeiro livro em 1996, para o meu aniversário de 15 anos. E ali, naquela época, várias coisas foram frustradas para mim, né? Porque a minha mãe, ela sabia, né, que eu estava escrevendo. Era nítido isso, né? Porque quando eu comecei a escrever poesia com 11 anos, eu não parei mais e eu fazia intensamente. E já era uma superdotação, né? Mas imagina, ninguém sabia nada sobre mim. Aliás, nem eu sabia a meu respeito, mas a minha mãe reparou sim nisso. E havia um sonho, né, de eu fazer um aniversário de 15 anos. E a minha mãe me disse, eu me lembro dessa conversa, mas não me lembro exatamente onde foi. Eu sempre tenho uma recordação que como se tivesse sido no meu colégio, mas eu não consigo me lembrar se eu estava no corredor do colégio com ela e ela disse: escreve o livro e eu e seu pai nós vamos publicar e vamos dar para os convidados, né, de presente. E daí ali tinha duas expectativas, né, do meu aniversário
e do livro, né? Só que naquela época eu achava tão difícil de escrever uma história porque eu só escrevia poesia, era a única coisa que eu sabia fazer. E eu nem me atrevia a começar, né? Então, nisso eu já me senti frustrada e frustrando a minha mãe. Meu pai não, porque ele nunca falou nada naquela época, né, pra mim, né? Essa conversa foi entre minha mãe e eu. E na época, me senti muito frustrada, porque... Ah, porque não houve a festa, né, de aniversário como eu gostaria. Mas eu fiquei imensamente feliz e vi, assim, meu pai passando por muitas dificuldades, passando por muitas decepções e eu não sei, mas assim, a decepção da pessoa que você ama é a sua decepção também, entendeu? Eu internalizo isso, entendeu? A dor dele era minha dor, né? Nós éramos uma família, né? Então, sim, houve muita decepção naquela época, acho que decepção com pessoas e com a vida em si, com a situação em si, que eu achava que ele não merecia, sabe? Estar passando por tudo aquilo. Então, assim, foi um período bem difícil, meus 15 anos, e apesar de todo o caos, né? Que a gente estava passando por um período de perda, né? Meu pai fez o aniversário e eu pensei, uau, tá fazendo todo esforço. A minha mãe fez a decoração da festa, a gente ajudou, só encomendou um bolo. E que eu me lembro que ela disse: Você acredita, Melissa, que bolo de 15 anos de andar, né? Na verdade, é. E é caro, né? Um bolo assim. E que eu nem achei aquelas coisas, achei caro demais até. Mas enfim, ela me disse que a mulher tinha oferecido para ela: Você quer um bolo de verdade ou um bolo de mentira? E que era o mesmo preço. Sabe, isso eu pego pra vida. Às vezes você acha, né, quer pagar mais barato, sei lá, e vai ser o mesmo preço, algo falso, algo verdadeiro, e no final simplesmente você não vai sentir o sabor de nada, entendeu? É um bolo de isopor. E peraí. Eu acho que eu prefiro os vídeos assim, assim como são meus livros, livres, né? Sem uma ordem, sem, enfim, para que vocês entendam um pouco. Tudo isso tem tudo a ver. Lá, a Melissa que não conseguia escrever uma história, com a Melissa que já tem 6 livros publicados e que as pessoas acham muito, mas na verdade é pouco. É tão pouco que eu tô lutando contra as lentidões. Tá lento demais o meu teclado, sabe? A vida tá lenta demais para mim e não tá. Não é questão. Não é sobre dinheiro, é sobre lentidão mesmo, de todo sentido, entendeu? Enfim. E daí. Peraí. Quando foi no ano seguinte, com 16 anos, eu me lembro de sim começar a esse desafio no caderno.
comecei uma história cuja personagem chamava Alexandra, que era uma menina pobre, que tinha umas sandálias que se estragaram e eram as únicas, e aí ela às vezes ia com aquela sandália, ela achava que todo mundo ficava reparando. Mas assim, nunca continuei essa história e a verdade é que eu não tenho intenção de escrever essa história, não sei. Mas eu tenho algumas personagens, por exemplo, eu tenho algumas personagens parecidas, né? Eu tive alguns sonhos também com pessoas assim, eu assim, em alguma situação, né? Na adolescência, em outra situação, né? Uma situação de fragilidade. Mas enfim, depois, acho que com 16 anos mesmo, eu parei de escrever. Escrevi dos 11 aos 16. E comecei. Ah, não. Enfim, parei. Na verdade, eu iniciei um relacionamento entre 16 e 17 anos. E assim, você vai repare isso na sua vida, que as pessoas têm uma grande influência sobre nós, entendeu? Eu sempre trago isso, que é a ação do amor e do desamor. As pessoas, elas têm... E você precisa perceber isso, senão elas vão te prejudicar de maneira invisível. Então, pelo menos esse relacionamento, ele começou a me bloquear em tudo que eu gostava de fazer. Eu não reparei, eu fui parando com tudo. Tudo, sabe? Em tudo eu fui desestimulada. Eu gostava muito de ficar sentada à tarde e ficar horas estudando. Eu não fiz mais isso, né? Eu gostava de escrever. Parei de escrever. Entende? E assim, tudo que você fizer, não só relacionamento amoroso, pode ser uma amizade, pode ser um grupo do qual você participa, pode ser uma autoridade sua. Mas enfim, quando você estiver perto dessa pessoa, desse grupo, nesse lugar, você, sabe o que Deus me falou? Não vá atrás de arame farpado. Não vá atrás de arame farpado. Não vá atrás de pessoas que criam muros para você, entendeu? Você já tem suas lentidões, você já tem suas dificuldades, você não precisa se esforçar por pessoas, por lugares, você não precisa ter mais disso que te bloqueia, que te machuca, que te limita, que te inferioriza, entendeu? Sabe? Não. Então, eu acho que você não percebe, ainda mais quando é um relacionamento que parece sólido. Enfim, às vezes parece até honroso, parece até que tem um propósito. E não tem. Não vai levar a lugar nenhum e vai te bloquear de todo lado. E você vai se tornar dependente disso. Porque eu me tornei dependente desse relacionamento. E que me bloqueava, que me sufocava, entendeu?
e você sente como se tivesse perdido anos da sua vida, entendeu? Sabe a sensação, igual quando você faz alongamento, é para alongar o músculo, que com o tempo você pode se encurtar, né? E é como se esses relacionamentos, eles te encurtassem mesmo, em vez de, você tem que ser alongada, entendeu? Precisa de espaço, você precisa, sabe, crescer, você precisa desenvolver, sabe, aquilo que Deus te deu. Mas lá no Japão, enfim, nós tivemos eu peguei os últimos anos ali dos meus pais, né? Meu pai já estava cansado, na verdade ele já tinha brigado lá na fábrica, brigado assim, né? Ele dizia brigado, não estava brigado. Ele lutou pelos direitos dele, fez o correto, né? E existe essa estigma, esse modo errado de ver as coisas, que quando você busca a justiça, você está brigando com... Você não está brigando, né? Você não está fazendo o correto. Então, e mesmo se você receber o seu direito, pode ter certeza que você não vai recebê-lo todo. Não vão te pagar pelos danos morais, entendeu? Pela humilhação. Quer ver uma coisa? Que eu tava vendo um vídeo outro dia da minha rede de amigos, né? Que compartilhou sobre o pedir. Que fala assim: você acha que é chato alguém pedindo algo para você? É muito mais chato a pessoa que tem que pedir. Se é algo que você teria que fazer sem eu ter que pedir, entendeu? E daí a menina começa a explicar, é cansativo ter que pedir. Se você já sabe da sua obrigação, é cansativo ter que cobrar. Ela não fala especificamente o que é cobrar, né? Por exemplo, cobrar o seu marido de um dever que ele tem que fazer é muito chato. Ele deve fazer sem você ter que cobrar, né? Se você vendeu algo, é muito chato você ter que cobrar a pessoa, né? Não sei o que seja, né? Cobrar algo que a pessoa prometeu, cobrar algo do governo. É muito cansativo ter que pedir, é humilhante, né? Pedir respeito, pedir a verdade, sabe? É uma coisa que você tem que dar sem que a pessoa peça, né? Eu acho que é até chato Deus ficar pedindo toda hora para você a mesma coisa. Eu acho que é até humilhante para ele, sabe? Também. Se você já sabe a sua obrigação, faça a sua obrigação. Não fica esperando Deus ficar pedindo toda hora para você também. É um grande favor que ele faz de nos pedir de novo, de novo, de novo, né? Porque ele está nos salvando do inferno também. Peraí. Mas aconteceu que a gente já estava com a viagem de volta para o Brasil programada e recebemos a notícia que a minha avó faleceu. Ela faleceu faltando um mês para nossa data de chegada no Brasil. Uau, foi muito decepcionante. Mas eu tive aviso através de sonhos. Só que na época, não. Eu avisou, sim. Mas não tem como, entendeu? Você compra a passagem, não é assim. Enfim. Ela me avisou que ela ia partir em sonho, mas não tinha como antecipar a viagem. E sabe que tem uma questão tipo... A gente não leva muito a sério o sonho. Você vai falar para alguém, eu sonhei.
que não sei o que fui avisado. Ah, você sonhou? Ah, é só um sonho. E eu já tive alguns sonhos que realmente aconteceram, entendeu? E a minha avó, a Nésia, né, é o nome dela. Ela é uma grande fonte de amor para mim. Eu falo até no presente porque ela é uma fonte de amor para mim. Porque quando ela me vem à memória, parece que dá uma impressão, sabe, que igual você liga o ventilador, recebe aquela lufada de ar. Ai, que delícia. É tipo isso, sabe? A lembrança de alguém. Parece que ele entra em você, sabe? Parece que, uau, parece que tá espalhado o amor dela nos meus braços, nas minhas costas. Uau, é muito forte. Enquanto eu tô falando aqui com vocês, sabe, eu tô sentindo assim, essa energia, esse amor é lindo, é maravilhoso, né? Enquanto que o oposto também é real, né? Mas quando ela faleceu, eu já tinha passado pela síndrome do pânico e já tinha me curado através das poesias, né? E quando eu já estava escrevendo muitas poesias, às vezes meu pai falava assim: ah, essa poesia ficou muito longa, eu acho muito maçante. Daí ele começou a falar assim pra mim: por que você não escreve uma história? Seria tão legal você escrever uma história. Escreve uma história. E daí quando ele falava, vinha na minha mente assim, que que era muito difícil, que eu já tinha tentado uma vez e não tinha conseguido. Mas quando ele falava ao mesmo tempo, eu parece que era uma janela aberta, me dizendo assim: por que não? Vou tentar de novo. Por que não? Seria muito legal. Eu sempre quis isso. Aliás, eu tô aqui na poesia porque eu não consigo escrever as histórias. E eu sempre senti no meu pai, você vai sentir assim nas pessoas. Não adianta elas virem para vocês como amigas. Você sente nelas o ar. Cara, não dá para explicar. Tem pessoas que elas têm energia de inimiga. Não dá para explicar. Você sente. Você sente. É muito espiritual isso. E o meu pai, ele sempre teve essa energia amigável, entendeu? Para comigo. E não é por ser pai, sabe? Porque tem muitas pessoas que têm pais e os pais não têm essa energia amigável. Pelo contrário, é inimigo. E meu pai sempre foi um amigo declarado da minha alma. Não sei explicar, não sei. Ele era meu amigo. Ele era amigo dessa minha vida, dessa minha construção de vida, de história, entendeu? Então, assim, quando ele fala, eu confio e vejo, nossa, sabe, sinto um amor, tipo, não é um confronto, entendeu? É um. É alguém que olha no seu olho e diz: eu vejo tanto potencial em você, eu sei quem você é, eu sei para o que você nasceu, eu sei que você pode fazer muito mais. E eu posso te ajudar. Se eu tô falando, você sabe, não é um tiro no escuro, sabe? É algo sobre algo que vai ser tirado de dentro de você
que você é capaz disso, porque já está dentro de você. E eu tava pensando hoje o quanto que desde pequenininha eu sempre tive a noção de que eu precisava achar a minha missão, o meu chamado. Eu nunca consegui colocar na cabeça, como as pessoas têm na cabeça, os jovens hoje já têm, um mapeamento de sucesso. Eu nunca me mirei por isso. Eu me miro e sempre tive na cabeça que eu precisava achar algo que fosse exclusivamente meu, né? Como eu falei, algo que tira de dentro para fora, né? E aqui o canal também tem tudo a ver com isso, que são mensagens, né? E as histórias são mensagens. Mas eu peguei aquilo que o meu pai disse e comecei. E aí, a primeira história que eu comecei não foi 29 de fevereiro. Ela ainda virá, eu já terminei ela, terminei aqui. A Lenda das Mulheres Proibidas foi o primeiro que eu terminei, não o primeiro que eu comecei. Mas enfim, peraí. Quero dizer que vocês são muito importantes para mim. Eu espero que um dia esse canal tenha mais visualizações, mais curtidas, mais inscritos, né? Mas eu preciso fazer as coisas de modo incondicional, assim como eu sou com os meus livros. Eu acredito no amor verdadeiro, no amor incondicional. Eu sei que essa é a minha grande verdade. Ai. E aí, para lutar com com o luto, eu já estava escrevendo há algum tempo já, né? Já final de 2009, eu comecei a escrever para lutar contra a síndrome do pânico em 2007. Acredito que sim. 2007 ou 2008. Porque eu tive uma pneumonia antes de ter a síndrome do pânico, mas a pneumonia tinha correlação com a síndrome do pânico, porque era emocional, eu tive falta de ar. E enfim, comecei a ficar doente, porque era o meu chamado me dizendo: você vai adoecer, porque você não, você veio aqui por isso, o que você tá fazendo? Buscando dinheiro, um relacionamento legalzinho, é isso só? Acabou? Sabe? Você não veio para isso. Você pode ter isso, mas isso aí é secundário. O principal é a sua missão. Então eu comecei a ficar doente, entendeu? Porque eu estava me negando, né? E então quando a minha avó falece, parte pro outro lado, né? Que ela foi para um lugar maravilhoso que eu fui lá visitar em sonho. Eu começo a criar uma história em homenagem a ela. E a minha avó foi uma mulher que teve muitas dificuldades, sofreu muito, né? E lutou muito. E eu criei uma personagem que eu imaginei como seria se chegasse, se ela tivesse nascido com sorte, mas muita sorte mesmo. Porque no final da vida, não sei em que parte da vida da minha avó, mas eu sempre me lembro dela assim. Ela chegava nas pessoas e ela começava a falar muito, sabe? E as pessoas, às vezes, eu acho que as pessoas não gostavam. Eu via comentário assim também entre os parentes, né? Que minha avó falava demais, reclamava, contava toda a vida dela quando
encontrava alguém, não importa se ela não conhecesse, entendeu? Mas eu sempre olhei para aquilo e por isso eu digo para você, você está nessa massa aqui, saia, entende? Porque, por exemplo, quando você está num ambiente que ele tá, por exemplo, cheirando mal, você não sente mais o cheiro mal, porque o seu cérebro já acostumou. Então, o que que acontece com os consensos sórdidos? Você não sente mais que está fedendo, está cheirando mal. Então, o que que eu via? Eu sempre olhei para minha avó com o ângulo de amor, sabe? Com o que eu tento dar para as pessoas. Esse ângulo que Jesus tinha, sabe? Não acreditar, sabe, no que as pessoas estão falando assim, porque geralmente elas estão nessa massa do consenso sórdido, entendeu? Elas não conseguem sair como muitas vezes eu saio, olhar as coisas de longe, observar, ponderar. Esse ângulo está errado. As coisas não são assim, entendeu? Então olhava para aquela mulher, a Nésia, não como a neta dela, mas eu não sei nem explicar agora. Como alguém que observa de cima, como se eu pudesse subir e olhar para ela de um ângulo superior. Talvez aquele ângulo da nuvem onde eu fui parar, onde eu era amorfa e era plena e era forte, nada podia. Esse ângulo, que é o que Jesus tinha, é que ele era Deus encarnado. Mas olha a hipocrisia. Aqueles que eram pecadores eram que os apedrejavam os outros. Jesus, que era o único santo, o único verdadeiro, o único que não mente, justamente esse é aquele que não apedreja, aquele que ama, né? Que perdoa pecados. E então eu olhava para aquela mulher e via nela toda a história dela, sabe? Quantas vezes ela teve que ser forte, né? Que ela teve que ser a mãe e o pai dos seus filhos. Quantas violências, olha, nem sai direito a palavra. Quantas violências ela passou. Quanta fé ela teve que ter para acreditar que ela ia conseguir vencer tudo isso. E que não foi fácil para ela chegar nesse céu onde ela está agora. Não. Ela passou miudinho. Foi difícil, né? Enquanto que você vê assim, você pensa, as pessoas estão sofrendo muito. É sinal de que elas são muito pecadoras, então que vão pro inferno mesmo. Não é assim. Porque a parábola do rico insensato é que ele teve a vida muito fácil, tudo dava certo para ele. Ele foi para onde? Pro inferno. Quem foi para o céu? O Lázaro, o mendigo, aquele que sofria muito. A gente não sabe. É melhor a gente não tentar ficar adivinhando, entendeu? Cada um cuidar da sua salvação. Mas eu olhava para para ela tudo, o jeito dela de às vezes querer, né? Era um desabafo, né? Era também uma maneira de compartilhar a história dela. Assim como eu venho falar das minhas histórias para vocês e através dos livros, sim, são histórias e podem ter dores minhas, com certeza tem vivências minhas, entendeu? Que devem ser compartilhadas, sim, independente do que as pessoas pensem, né? E daí eu via nela, né? Assim,
esse mecanismo, né, é o mecanismo acho que de humanização. Eu me lembro uma vez, na verdade algumas vezes me falaram, você deveria fazer psicologia. Mas eu já estava fazendo direito, né? E na verdade, eu acho que a minha vida toda eu pensei nisso. Mas eu acho que fazer psicologia seria fugir do meu chamado. Mais uma vez, né? Seria, não sei. Porque eu prefiro fazer psicologia através da arte. É muito mais eu, através de uma performance, através das histórias em si mesmo. E peraí. Deus não tem a mesma visão que você tem das pessoas. Ele tem um ângulo de cima, entendeu? Ele tem um ângulo do amor, ele tem um ângulo superior, entendeu? Você não, você tem um ângulo inferior sobre as situações. Porque dentro da sua cabeça estão muitas coisas, como segregação social, e tem outras segregações, tem muitos consensos sórdidos, sabe? Que eu tinha dito na sua cabeça, entendeu? E isso suja a água. Daí você oferece água suja para as pessoas, entendeu? E Deus olha as pessoas de modo limpo, entendeu? Você não. Você tem dependências. Você tem, seriam amarrações? Tipo amarrações. Você tem coisas que sujam essa água, entendeu? E ângulos distorcidos das coisas. Mas eu sempre admirei muito minha avó, mas também tinha a questão de eu ver nela esse espírito amigável. Ela era uma amiga da minha história, entendeu? Tem pessoas que são inimigas da sua história, que vão ser muros, que vão ser arames farpados para você. Tem, entendeu? Que vão tentar te barrar. Alguns arames vão ficar dentro. Eu lembro que quando era criança, uma criança me confidenciou que uma vez foi tentar pular o arame farpado entrou dentro da perna. Daí foi tentar tirar e mais o arame entrava. E algumas pessoas vão ser assim pra gente, entendeu? E eu comecei a escrever essa história 29 de fevereiro e saiu Belanina. Esse neném que nasce com infinita sorte, mas não é tão infinita assim, né? Porque de acordo com que ela se decepciona, isso tudo dentro dela começa a morrer. Só que quando morre isso, a sorte, e no lugar da sorte, então vem a fraqueza, não tenho como lidar com essa situação, não tenho o que fazer, não tenho armas para isso. Cadê a sua sorte? Cadê, sabe, a sua prosperidade? Aí entra em questão, né? É nessa parte que eu começo a trabalhar, acho que é a parte mais legal desse conto. Que é um conto, né? Que eu tô continuando, vai ter continuação. E provavelmente vai ser um livro, o próximo. Mas, enfim, a minha avó me inspirou muito para escrever esse conto. A Bela Nina, uau, é muito legal. Tem a Bela Nina, tem o Tarcísio, tem a avó dele, tem os pais adotivos dela.
que fala sobre essa questão das diferenças sociais, né? Aqui eu trato sobre isso. No finalzinho aparece alguém que é mais parecida com a minha avó, que aqui eu dou o nome de Rebeca. A pontada que se deu no coração de Rebeca, congelado num dia de verão, a voz calada de dor e decepção gritou em algum canto, em frente a uma barraca de lona negra. Os cabelinhos negros, as bochechas coradas, cheias de neve, vislumbravam um caminho reto e pomposo, e nem por isso menos doloroso, porque não é o caminho, mas os olhos, não é a facilidade ou a dificuldade, é o amor que não se deixa medir esforços. Rebeca sentiu seu coração ser atravessado pelo soco mais forte que o da morte, e abriu os olhos, esquecida de tudo, de qualquer dor ou lembrança. Nasceu numa casa pobre, fez dela rica e conheceu que amor é igual aos pobres e aos ricos. Nem se trata de sorte e nem de azar, mas de transformação. Como a morte não é morte e nem a vida significa sempre vida. Daí o parzinho dela é o Daniel. Eu já tenho 2 personagens do Daniel, porque a Mônica, o par dela é o Daniel também. Só que esse é outro Daniel, né? Essa é outra história. Enfim, é isso, gente. Foi assim que eu criei 29 de fevereiro. Foi a maneira de eu lidar com o luto. E foi um dos primeirinhos ali, né? Que eu escrevi. E a porta se abriu. Eu me curei da síndrome do pânico. Ela nunca mais voltou, graças a Deus. Trabalhe suas lentidões, busque o seu chamado, tenha um ângulo superior, o ângulo do amor sobre as pessoas. Escute as pessoas, escute as histórias delas. Conte a sua história também, é muito legal, né? Contar a sua história para os seus netos, bisnetos, para os seus filhos. Uau, uma história, né? Sabe uma coisa que é muito estranha que Deus me falou outro dia? Ele me disse: não tenha orgulho só das partes boas da sua vida, só dos seus acertos. Tenha orgulho dos seus erros também. Como assim? E daí é como se ele me mostrasse pessoas que certamente vão para o inferno, né? E eu tô vendo assim como se a porta fica aberta e lá o fogo, né? Então, já estão à espera delas, né? E assim, porque assim, a gente costuma se orgulhar por ter tido uma vida ilibada, né? Como se diz, muitas pessoas usam essa palavra, ilibada, enfim, e várias outras palavras, né? Nunca, sempre fui honestíssimo e isso e aquilo. Papel branco, puro, sabe? Só que essas pessoas não vão conseguir salvar aquelas que estão com o fogaréu aceso, esperando por elas, entende? É justamente aquelas que tiveram grandes erros que vão conseguir salvar e fechar essa porta do inferno. Porque através... Não é bem um orgulho,
Ai, não sei nem explicar. Mas esses erros, do qual você um dia futuramente terá orgulho por ter ressignificado isso, por ter aprendido com eles, são esses erros que vão ser como se fosse eles virassem um cajado para você. Sabe? Você estende e a pessoa tá caindo lá nesse fogaréu. E a pessoa segura e você puxa ela. Não sei explicar direito, entendeu? Uma pessoa que venceu as drogas, né? Essa pessoa não deve se envergonhar, deve ter orgulho, entendeu? Do erro que cometeu, porque esse erro é o que vai se tornar um instrumento de salvação. Uma pessoa que venceu a depressão, que venceu qualquer coisa que seja, entendeu? Porque é como se a pessoa tivesse conhecido um nível tão baixo, espiritual tão baixo, né? E através dessa volta, a volta do filho pródigo, enfim, pudesse buscar os outros. Por exemplo, o filho pródigo, ele vai, ele se perde, e aí vamos dizer que tem um vizinho do pai do filho pródigo que ele diz: ô filho pródigo, o meu filho foi embora. No outro dia que você foi embora, meu filho também foi. Ah, eu vi seu filho mesmo, tá lá perdido. Eu sei onde ele tá. Ah, você não busca ele pra mim? Claro. Entendeu? Então, assim, esses filhos pródigos, eles sabem onde estão aqueles que estão perdidos. E ele entende por que eles se perderam, entendeu? Ele entende como que foi o processo de corromper o espírito, entendeu? O espírito não, eu acho que corromper o corpo, a alma, enfim, ele tem uma visão que Deus dá para ele, sabe? Ele sabe como o diabo ele vai, né, conquistando, ele vai amarrando. E muitas vezes através o diabo ele aproveita momentos de fragilidade familiar, fragilidade emocional. Ele sabe da densidade da pessoa, até da pessoa comer. Sabe que uma vez eu vi o relato, tava falando de meninas, eu acho que eram crianças mesmo, que homens muito ricos, não sei se até milionários, eles tinham, não sei se era barcos, iates, sabe assim? E aí, eu não sei se esses homens eram estrangeiros, mas existe aqueles que ficam negociando essas vidas, né? E daí elas iam para esses barcos e os homens diziam assim para elas: nós vamos te levar para Disney, nós vamos, sabe? Eu sei qual que é o seu sonho. E muitas vezes o diabo é assim: eu sei qual é o seu sonho, sabe? Eu sei da sua necessidade. Ah, você quer comer um lanche? Então vamos ali comigo. E muitas vezes é assim. Já ouvi vários relatos. E não precisa ser apenas abuso de menores. Pode ser qualquer outra coisa, sabe? Como outro, enfim, outro pecado, entendeu? E as pessoas que passam por situações, elas vão saber o caminho, onde estão os perdidos, como resgatar, como aconteceu, enfim.
E por isso ele me disse: nunca se envergonhe dos seus erros. Porque muitas vezes Satanás também vem, sabe? Para causar baixa autoestima, depressão e várias outras coisas, entendeu? Sendo que Jesus sempre é aquele que torna maior o seu potencial, até mesmo em relação aos seus erros, e principalmente nisso, ele te potencializa a ser um guerreiro da luz, né? A ser um guerreiro do amor, né? Da visão superior sobre todas as coisas. Minha filha ontem, né, de manhã, ela tava vestida do Flash, colocou um brilhinho aqui, e eu pensei, né, uau, Flash, luz, uma luz muito rápida, uma luz muito forte, né? E assim é Deus. Que Deus te abençoe imensamente. Esse foi o processo da criação do livro, um pouco da minha história, né? De como eu me tornei escritora, contadora de histórias. E depois eu vou fazer um livro contando sobre a publicação, sobre dificuldades. É isso, vejam vocês. Até mais.